Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula 14 do nosso intensivo de interiores hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a parte de bolserie da nossa suíte aqui do nosso apartamento. Para você que chegou agora, esse é um intensivo de interiores onde eu ensino desde o estudo preliminar até o projeto detalhado da parte de interior, geração de imagens, tudo utilizando apenas o Revit. Nessa aula você também vai aprender como fazer aí um estudo volumétrico de um roupeiro. Eu sou Thales Mesquita e você está no nosso canal de Revit. Retomando então aqui o detalhamento interno do nosso quarto, agora nós vamos representar aqui uma moldura, ou bolserie, bolseire, não sei como você conhece na sua região. Eu vou chamar ela de moldura. Então eu vou construir aqui uma moldura retangular, aqui eu vou construir uma moldura mais quadrada, e desse lado aqui eu vou construir uma outra moldura retangular. Aqui o detalhe é ensinar vocês a representação de cada estilo, de cada componente. Então nós não vamos julgar aqui a questão de estilo arquitetônico, de composição, aqui o máximo que eu puder, às vezes até uma mistura de estilo para que eu consiga representar como que eu faço uma cabeceira almofadada, como que eu represento um criado mudo, como que eu represento a moldura. Nós ainda vamos chegar aqui no teto, ainda vai ter representação de sanca, cortina, tudo isso ainda vai ser feito. Então a moldura não é para um julgamento, e sim para um detalhamento, para um aprendizado. Então vamos lá. Como eu faria se eu tivesse aqui uma moldura de gesso? Eu utilizaria a modelagem em loco. Então eu venho aqui em arquitetura, arquitetura, componente, modelagem no local. Eu vou utilizar aqui componente de gabinete, ou eu poderia utilizar aqui modelo genérico, modelos genéricos. Ok? E nós vamos utilizar a varredura. Finalmente vamos utilizar aqui a varredura. Dou um clique, venho aqui em definir o plano e marco aqui a parede toda. Então o plano que nós marcamos está aqui, a parede, essa parede que está aqui marcadinha de azul. E agora eu venho aqui em caminho do croquis. E vou utilizar aqui retângulo e vou marcar aqui no deslocamento, eu vou colocar aqui 20. Então eu clico aqui na estrutura aqui do cantinho e dou espaço. E vou utilizar a nossa cabeceira já como referência. Até olhando aqui, achei que 20 ficou muito. Então, ESC, vou repetir o processo. Clico aqui no retângulo e vou colocar 15. Dei espaço. Tá, agora já acho que ficou mais interessante olhando aqui na perspectiva. Então, eu vou concluir e agora eu vou para o perfil. Lembrando que talvez eu não tenha nenhum corte que represente aqui essa extremidade. Então, o próprio Revit vai me orientar qual corte que vai aparecer essa lateral aqui. Então, eu vou aqui em editar perfil e ele está dizendo aqui que a fachada leste vai me ajudar. Então, ele abriu aqui a fachada leste, poderia ser também a fachada oeste. Ele me deu as duas opções. Então, gente, o que eu estou vendo? A fachada, eu vou ter que colocar aqui na estrutura de arame. Só que dependendo do seu projeto, olha a quantidade de item que você tem aqui. Isso aqui pode ficar confuso para você. Nesse caso, eu vou utilizar a fachada que já está aberta aqui, a gente já iniciou, e vou representar. Mas na maioria das vezes é sempre interessante você criar um corte para cada ambiente que você estiver trabalhando com varredura. Então eu venho aqui em linha, e aqui eu vou ampliar um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo. Eu vou dar um clique, eu vou descer aqui 1 centímetro abaixo e vou subir 1 centímetro. Eu vou avançar 1,25 e vou fechar aqui desse lado. Aqui eu vou fazer essa divisão, vou segurar o Ctrl, ou vou vir aqui em copiar, e vou mover aqui, Aí eu vou vir aqui em Trim, vou selecionar aqui esse elemento, vir aqui em Mirror, e vou repetir ele aqui para baixo. De novo aqui no Trim, clico, e faço o corte. Então eu construí aqui, olhando aqui bem pertinho aqui na nossa imagem, na nossa câmera, a nossa moldura. Eu poderia deixar até essa parte aqui um pouquinho mais rasa, deixar de repente aqui com 3,5, vou aumentar um 0 aqui, e essa aqui um pouquinho mais alta. E eu posso já também colocar o parâmetro aqui de
de cor. Material. Vou deixar tipo, ok, ok, e vou mandar concluir. E vou mandar concluir de novo, que sempre que trabalhamos com varredura, nós precisamos concluir 2 vezes. Então, esse estilo de moldura é aquele estilo de moldura mais linear, né? Eu poderia fazer, de repente, ela em arco, e ela iria representar ali também. Agora, voltando lá para o nosso corte, que é a nossa seção 6, eu clico nesse elemento, dou um DM, que é o mirror, posso pegar aqui pelo centro do quarto e representar uma outra moldura do lado direito. Posso também aproveitar, clico aqui nesse elemento, clico aqui em copiar e vou trazer aqui para o centro do quarto, mas eu não tenho a marcação aqui central. Então eu posso dar ESC, posso vir aqui em anotar, ó, criar uma linha simbólica por hora, só para eu ter essa representação, só para eu ter esse eixo. Aí venho aqui em copiar, clico aqui bem no eixo dessa moldura e arrasto ela para a direita. Dou ESC, clico na linha, deleto a linha, que eu não preciso mais dela, dou 2 cliques aqui, ó, para ele entrar no modo de edição da varredura e dou mais 2 cliques para ele entrar no modo de edição do caminho. E eu posso arrastar aqui para a direita. E qual vai ser a minha marcação? Onde eu vou soltar essa linha? Eu posso de novo aqui, ó, usar a linha. Não é uma linha simbólica, tá, pessoal? Agora eu simplesmente quero a marcação desse eixo aqui, ó, o eixo da moldura que já foi criada. Simplesmente uma medida. Então, vou dar um DM a partir dali para eu ter essa marcação. Olhando aqui no modo 3D, vocês vão entender que eu quero essa proporção aqui, essa simetria. Então, eu só clico e arrasto. Eu não preciso dessas linhas aqui de baixo. Deleto elas. Aqui, ó, eu clico, posso vir aqui no atalho DM, achar aqui o centro do quarto e jogar aqui para a direita. Aí eu venho aqui, ó, apago essa linha e dou um trem, fechando aqui então o nosso quadrado, nosso quadrante aqui de moldura e mando concluir. E mando concluir de novo, pronto, agora ele tem as 3 molduras aí criadas. E mando concluir mais uma vez e agora está finalizada aí a parte de molduras. Dou um clique aqui na moldura, como eu coloquei edição de tipo, ela vai estar aqui, ó. Então agora nós temos aí os criados, cabeceira e molduras de gesso construídas. Eu vou aqui, ó, no modo do corte, vou mudar aqui agora para planta baixa. E nós vamos agora partir para o detalhamento do nosso roupeiro. Então aqui eu já sei que a medida desse roupeiro vai ser, devido ao estudo preliminar que nós criamos, no máximo entre 2,15 e 2,20 por 65. Então eu posso até apagar aqui agora nossa representação em linha e já criar o nosso corte. E aí eu vou abrir aqui nosso corte, vou fechar o outro e vou fechar aqui o do pavimento térreo também. E vou mudar aqui a nossa câmera, agora eu vim aqui para o lado direito, dei um clique aqui na tela, F8 no teclado, fui aqui em olhar e navegando pelo cursor, clicando o cursor com o mouse esquerdo, sem soltar, e navegando pela seta do teclado, eu consigo girar e orbitar, e parando, posicionando aqui a câmera no melhor local para esse estudo. Agora volto aqui para o corte, e é interessante às vezes você fazer isso, ó. Você consegue dar um clique e entender se você está certinho no ambiente, enfim. Aí eu venho aqui em arquitetura, componente, modelar o local. E agora, muita gente está em dúvida. Thales, mas um roupeiro eu consigo utilizar ele em outros projetos. Muita gente diz que para detalhamento é melhor trabalhar com componente. Por que você usa muito modelagem em loco? É igual eu já expliquei no início, voltando no pavimento térreo só para exemplificar a nossa metodologia. Quando eu trabalho com componentes que são muito específicos para cada tipo de projeto, eu gosto de modelagem em loco. Porém, quando eu estou modelando um componente que pode ser interessante utilizá-lo em outro projeto, como um mobiliário em série, aí sim eu gosto de trabalhar com um componente, criar um componente. Por exemplo, o painel da sala poderia ser um componente. Mais para frente, né, até vou deixar como material de apoio, eu vou ensinar vocês como transformar uma modelagem em loco em um componente para você utilizar em outros projetos. É um processo um pouquinho difícil, é melhor você sempre ou um ou outro já definir qual que você vai escolher. E nesse caso aqui, ó, que eu já sei o tamanho do roupeiro, e até por uma questão de facilidade, eu vou criar esse roupeiro de forma diferente.
e também para conhecimento, tal como eu fiz aqui com os criados. Então, ao invés da gente utilizar aqui o corte para representação, eu vou criar um componente. Mas, para estudo, eu vou exemplificar para vocês como é rápido a gente criar um roupeiro aqui apenas com a modelagem em loco, uma volumetria. Então, eu vou fazer de forma um pouquinho mais rápida, mas depois a gente vai construir esse componente junto. Então, eu venho aqui, ó, modelagem em loco, faço aqui a seleção, eu já dito aqui a medida, ó, 2,20, e aqui eu vou até o teto, e aqui eu já coloco a informação de 65. Eu já crio o material que eu vou chamar aqui de material da estrutura. Deixo aqui como instância mesmo. E concluo. Aqui eu já criei basicamente a volumetria do nosso roupeiro. Eu acho às vezes até interessante você construir essa primeira volumetria para entender se esse espaço vai ficar interessante. Aí você vai, por exemplo, no seu pavimento térreo, você vai tirar algumas cotas. Você vai, de repente, simular aí uma ideia da sua futura cama, dentro aqui das suas linhas simbólicas. Para ver se tudo que você tem planejado ou projetado ainda está conforme o seu primeiro estudo. E depois você volta lá para o teu corte e faria 2 acabamentos. Eu vim aqui em forma de vazio. Vou fazer a marcação aí do que seria talvez um rodapé. Pronto, já está feito lá embaixo. E aqui eu recuo e faço de novo uma outra extrusão de vazio. Coloco de repente 3 centímetros. Muitas vezes é interessante deixar uma vista um pouquinho maior aqui no teto. Isso acaba acontecendo naturalmente. Os marceneiros sempre deixam. E aí você tem a opção. Se um roupeiro é de porta de giro, ele vai ter essa profundidade um pouquinho menor. Você já poderia aproveitar aqui essa cava e já criar uma nova extrusão. Deixando o espaço aqui, mesmo procedimento, ó. E trazendo até o final, você vai conseguir a medida. Aí você vai ter que dividir. Se fosse um roupeiro de 2 portas, seria aqui, e 3 portas seria aqui. Mas antes de você fazer isso, você tem que digitar aqui, tirar essa medida para ter o cálculo. 2,14 dividido por 4. Daria 4 portas de 53. Então você vem e já joga aqui. 53. Dá tab. Vai aqui em copiar. Você ainda não tem a certeza se esse é o modelo de roupeiro que você vai conseguir aprovação com o seu cliente. Então a gente está na fase de estudo, lembrando isso. Porta, material da porta, instância, ok. E ok. Pronto. Seu roupeiro está basicamente montado, né? A fase de estudo preliminar dele aí. Se você, por exemplo, concluir, clica nele, você tem as opções de material. Aqui, se você... Deixa eu ver se eu tenho material aqui, espelho. Não. Deixa eu buscar aqui. Se fossem portas espelhadas, já estaria representado. Então esse é o modelo, a forma rápida de fazer o roupeiro. A forma mais ágil aí para a questão de volumetria. Agora, a perfeição de detalhamento, aí a gente teria que partir para um mobiliário isolado. E outra, o roupeiro eu sempre utilizo em outro projeto. Então agora nós vamos aprender como fazer esse mesmo roupeiro, mas de forma de componente. Ou seja, eu vou criar uma família, eu não vou fazer ela paramétrica na questão de medida, e sim de cores, e vou já criar um vazio interno para depois a gente simular essas divisões. E isso a gente vai fazer na próxima aula. Até lá!